nós estamos recebendo o Dr. Mauro Giacomi. Ele é médico endoscopista, especialista em endoscopia bariátrica e responsável pela clínica Cronos. Dr. Mauro, bom dia. Bom dia, Zelino. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui de novo, né? Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, querido. Prazer, o senhor está aqui com a gente mais uma vez. Olha, são tantas essas perguntas que os ouvintes querem saber tanta coisa. Nós vamos falar a respeito daqueles que querem perder peso, mas não querem perder a saúde. Vamos falar da redução do estômago por endoscopia, que é essa nova técnica e que é muito mais simples que a cirurgia bariátrica. Muito mais simples, né, doutor? Sim, essa técnica, a endossutura gástrica, né? O nome quer dizer uma costura por endoscopia do estômago. Então é como se a gente fizesse uma redução do volume do estômago, utilizando apenas a boca e um aparelho endoscópio. Então o risco para o paciente cai consideravelmente. Num procedimento desse, ele não vai ter que passar por um traumatismo e uma invasão tão grande igual uma cirurgia bariátrica. Essa é a endossutura gástrica? Sim, a endossutura gástrica. Explique pra gente qual é a diferença dessa técnica e da cirurgia bariátrica. Sim, na cirurgia bariátrica são feitas basicamente alguns cortes, secções ou cortes, né, do estômago e do intestino. Vão ser removidas partes do estômago em alguns procedimentos e em outros vão ser feitos desvios, né? Isso vai levar a uma redução da quantidade que você consegue alimentar de maneira definitiva e algumas vezes pode gerar alguma complicação. E a cirurgia hoje ela tem um risco, né? E algumas pessoas elas não querem isso de maneira nenhuma, mesmo que leve ao controle da obesidade. Uma cirurgia, se a pessoa puder evitar, a gente sabe que muita gente prefere, né, doutor? Sim. Essas são as diferenças básicas. Agora, como é que é a redução do estômago por endoscopia? Como ela é feita, hein? Então, há cerca de mais ou menos 10 anos, um grupo de pesquisadores americanos e brasileiros começou a desenvolver uma técnica em que você poderia costurar o estômago utilizando um endoscópio, esse mesmo aparelho que faz um exame do estômago. O senhor falou há 10 anos já? Sim, há 10 anos começou a se desenvolver. E foram feitas várias pesquisas e notaram que conseguiriam com um aparelho adaptado que foi criado. Esse aparelho então foi trazido para a prática clínica. Hoje em dia já tem pacientes que já fizeram esse procedimento. Tem estudos mostrando pacientes assim, milhares, há mais de 7 anos. Mostrou o mais importante, uma segurança grande para os pacientes. Então é uma técnica nova, chegou ao Brasil há 3 anos, tá? Os brasileiros já fizeram cerca de 3.000 procedimentos desses, mostrando uma segurança incrível, Zelino. E resultados também de emagrecimento muito expressivos. Hoje em dia está incorporada a prática clínica diária, né? Ou seja, estamos fazendo o procedimento de maneira semanal, vários pacientes, com sucesso e segurança. Olha, os ouvintes fazem perguntas boas, quer ver, doutor? O ouvinte quer saber o seguinte: quem já fez redução do estômago anteriormente, pode fazer a endossutura? Pode sim, Zelino. Se a pessoa fez a cirurgia bariátrica, emagreceu, depois de um tempo de feita a cirurgia bariátrica convencional, começou a engordar de novo, nós podemos fazer uma endoscopia e ver se o estômago dela não dilatou com hábitos alimentares errados depois da cirurgia inicial. E aí nós podemos fazer uma revisão dessa cirurgia inicial, dessa dilatação do estômago, só pela endossutura, só pela boca, sem ter que fazer um novo corte no abdômen. E é interessante, Zelino, que esse procedimento é feito de maneira ambulatorial ou em hospital dia, ou seja, o paciente faz o procedimento pela manhã e à tarde ele já está em casa. Olha que legal. Sim, não depende de internação. O paciente interna por horas. Por horas. Sim, e vai embora de tarde ou de noite. Outra pergunta boa que vi, porque a gente sabe que nós estamos falando aqui para milhares de pessoas que seguramente têm interesse em perder peso. Todas as pessoas com excesso de peso podem realizar esse procedimento? Existe alguma contraindicação? O que o senhor fala? Sim, qualquer pessoa que estiver acima do peso, a partir do nível de obesidade grau 1, ou seja, se a pessoa acha que ela está em cima do peso, ela vai ao médico e vai medir o nível de obesidade. Este procedimento, ao contrário da cirurgia bariátrica, que é feita apenas em obesos mórbidos ou grau 3, ele pode ser feito em qualquer grau de obesidade, Zelino. Então, se a pessoa tem uma obesidade leve, moderada ou então amórbida, ela já pode fazer esse procedimento, de tão seguro que ele é. Ao contrário, como eu falei, da obesidade mórbida, que só na obesidade mórbida
é que a cirurgia bariátrica pode ser empregada. Já a endossutura gástrica, que é essa por endoscopia, a redução de estômago de endoscopia, para qualquer nível ela pode ser empregada de tão segura que é. O que pode ser considerado obesidade mórbida? Seria um cálculo do índice de massa corporal, tá certo? Envolve um cálculo um pouquinho complexo entre a altura e o peso, mas em geral a gente pode falar em pessoas que estão acima de 45 quilos do peso ideal. Essa pessoa, ela pode fazer a cirurgia bariátrica, ou se ela tiver receio, ela pode fazer a endossutura gástrica. Desculpe. Agora, o paciente que tem 10 a 20 quilos de obesidade, ele não pode fazer cirurgia de excesso de peso, a cirurgia bariátrica. Mas a endossutura, essa por endoscopia, ele pode. Ela é de tão segura que é. Agora, o senhor falou em exames. Que exames a pessoa que deseja realizar a endossutura precisa fazer antes desse procedimento? Sim, é feita uma avaliação bem segura da saúde do paciente antes dela se submeter ao procedimento. Então, a endossutura gástrica, nós fazemos uma endoscopia, nós pedimos o paciente para fazer consultas com o nutrólogo, com o psicólogo, com o psiquiatra anteriormente, e faça aqueles exames pré-operatórios, como avaliação cardíaca, exames de sangue e urina. Uma vez estando tudo de acordo, ou seja, a saúde do paciente estando boa para se submeter ao procedimento, o procedimento é feito em cerca de 7 a 15 dias. Na verdade, esses exames ajudam na precaução, né? Sim. E se tiver algo em desacordo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o paciente tem uma infecção urinária, aí vai tratar a infecção urinária por 7 a 10 dias, depois faz o procedimento sem problema. Trata primeiro do mal para depois. Isso. Outra coisa, quais são os principais cuidados depois da redução por endoscopia? Aí sim vem uma outra parte, né? Uhum. Nós temos uma equipe multidisciplinar que ajuda a cuidar do paciente. Então o paciente ele começa a seguir um tratamento de controle da obesidade com médicos como psiquiatra, nutrólogo, endocrinologista, outros profissionais como nutricionista, psicólogo e avaliadores ou educadores físicos. Este paciente ele vai ter que ficar um tempo numa dieta. Essa dieta será uma dieta inicialmente líquida, depois pastosa, e no final ele vai voltar a comer sólidos como ele já comia, só que em uma quantidade bem menor. A diferença é que esse procedimento ele vai permitir a pessoa comer e com pequena quantidade de alimentos sentir saciado. Não vai ter aquela fome de comer um prato enorme, ou seja, com pequenas porções ele já vai se sentir saciado. Quer ver uma outra pergunta boa, doutor? Internamente existe algum perigo de ficar resto de comida parada nas incisões? Não, não. Não tem. O que ocorre? É feita uma sutura bem importante, tá? Do estômago, e aqueles restos de alimentos não conseguem entrar entre as suturas. Outra coisa muito importante é que a função de digestão do estômago, ou seja, de processar e, digamos assim, macerar os alimentos, continua. Então, qualquer alimento que entrasse naquela região, ele seria digerido pela acidez e pelos movimentos peristálticos do estômago, ou seja, aquela movimentação digestiva do estômago que existe desde que nós nascemos. Tem uma série de perguntas aqui boas, quer ver? Olha, esse procedimento é reversível? Ele é deve ser considerado como irreversível, tá, Zé Lino? Bom, tem casos descritos na literatura que o paciente teve uma reversão, ou seja, que houve ali algum grau de, digamos assim, de dispersão dos pontos, mas o mais interessante é que nesses casos o paciente pode repetir o procedimento. Ah, sim. Então é diferente, né, da cirurgia bariátrica, ou seja, que depois que você tirou um pedaço do estômago e voltou a engordar, você não pode mais fazer outra bariátrica, né? Uhum. No caso da endossutura, se houver, hipoteticamente, ou seja, por um descuido ou por um azar mesmo do paciente, ele tiver uma reversão do processo, ele pode novamente submeter o procedimento depois de alguns anos. Então, depois desse procedimento, quanto tempo o paciente precisa ficar afastado do trabalho? Uma coisa muito legal esse aspecto aí, Zé Lino, uma boa pergunta do ouvinte. O paciente, em geral, fica 3 dias afastado do trabalho. Isso leva a uma preferência muito grande dos pacientes por submeter esse procedimento, ao contrário de técnicas mais invasivas que vão levar um afastamento de às vezes até 30 dias do trabalho, né? Então hoje em dia que nós estamos aí nessa luta diária, né? Todos nós. É verdade. Então afastar do trabalho é uma coisa que tem que ser pensado sempre que vamos cuidar de alguma coisa de saúde. É verdade. Igual, quer ver outra pergunta boa? Quem tem insulina alta pode fazer o procedimento? Sim, se a pessoa é obesa e diabética e tem
os níveis de insulina alta, como os diabetes tipo 2, ela pode submeter esse procedimento. Com o controle da obesidade, em geral, os níveis de insulinemia vão reduzindo também, Zé Lino. O senhor falou de certa forma a respeito, mas o ouvinte está querendo saber mais, então vou fazer a pergunta. Qual é a porcentagem da perda de peso que o paciente alcança com essa técnica? Cerca de 25 a 30% do excesso de peso. Olha que coisa interessante. Então, mais ou menos, se a pessoa tem 1,70 m, tá? E ela pesa ali 100 a 110 quilos, ela vai perder todo o excesso, vai pesar entre 70 e 75 quilos. Então, são índices bem aceitáveis e procurados, né? Pela maioria dos pacientes que estão acima do peso. Ah, que coisa. Falou aqui bastante, mas existem pessoas que podem querer mais informações com o senhor. Como é que fazem para entrar em contato com o senhor? Sim, é uma coisa que ocorre muito, Zé Lino, porque esse procedimento é novo e todo mundo quer entender como funciona, né? Ah, é verdade. Então a pessoa pode entrar lá no site de busca que ele tem, né? E pode procurar lá pela Cronos Endoscopia. Aí lá nós vamos ter nosso site, que é o www.cronosendoscopia.com.br. O Cronos é CRONOS, e lá ele vai ter informações, vídeos. Se quiser também pode mandar uma mensagem pra gente, tem o acesso no site lá. Ou pode fazer perguntas? Pode fazer pergunta, inclusive nós temos também um acesso de perguntas por telefone. Pode ligar no telefone 3384-3771 e qualquer um dos nossos consultores pode passar as informações. Então vamos repetir. Olha, www.cronosendoscopia.com.br. O telefone é o 3384-3771. É isso? Isso mesmo. Doutor, obrigado pela visita mais uma vez. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Zé Lino. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Nós conversamos com o doutor Mauro Giacomi, que é médico endoscopista, especialista em endoscopia bariátrica e responsável pela clínica Cronos.